Bom dia, queridos irmãos, bom dia, minhas irmãs, a paz do Senhor, tudo bem? Ô glória, eu também estou bem, graças a Deus, melhor agora aqui com vocês, transmitindo a nossa programação do dia, amém? Mais uma semana começando para a glória de Deus. Eu costumo dizer para as pessoas que todo momento que a gente acorda de manhã é um momento que a gente tem que agradecer a Deus, né? Pela vida, pela oportunidade de vida, porque muitas pessoas não teve a condição de acordar como nós acordamos, amém? Deus abençoe você que me segue nestas redes sociais, amém? Eu sou o PR Soares, sempre presente aqui para abençoar você com uma palavra do dia, com um devocional do dia. E a palavra de hoje, meus amados irmãos, vai falar com o tema longe do pecado. Devemos estar longe do pecado. O pecado não agrada a Deus. Baseado em Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Amém? Louvado seja Deus. Devemos estarmos longe do pecado. Mas agora livrai-vos também de tudo isto: ira, indignação, maldade, maldicência e linguagem obscena, né? O homem, a mulher, quando ela toma as decisões em servir a Deus, em aceitar a palavra do Senhor, você sabe que tem que ter mudança, né? Você não pode continuar sendo a mesma pessoa que você era antigamente. Depois que a gente toma as decisões na presença de Jesus, nós temos que mudar a nossa vida em todos os sentidos, amém? Em todos os aspectos, né, da nossa vida. Você não pode seguir a mesma vida de antigamente, né? O pecado pode nos escravizar e nos afastar de Deus e dos outros. A Bíblia nos ensina que através da fé em Jesus Cristo, podemos ser libertos do pecado e viver uma vida que agrade a Deus. Você vê que lá em Romanos 8:1, Paulo disse: nenhuma condenação, ou portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é verdade? O perigo do pecado, né? Escravidão. O pecado pode nos escravizar e nos afastar de Deus e dos outros. E é verdade, conforme a situação do pecado que você comete, costuma também ele afastar nós das pessoas. Por exemplo, uma fofoca, né? Falatórios, isso afasta a gente dos outros, tira nós da presença de outras pessoas. Quando a pessoa começa falar mal dos outros, né? A pessoa acaba perdendo as amizades. Então, o pecado realmente separa a gente das outras pessoas também. Tem que tomar muito cuidado, né? Então, o pecado, ele coloca o homem numa escravidão, né? Ele oprime as pessoas. Então, está em Romanos 6,16. O pecado pode nos escravizar e nos afastar de Deus e dos outros, né? Dá uma lida lá em Romanos 6,16, né? O pecado também pode nos separar de Deus, né? O pecado nos separa de Deus e nos leva a viver de acordo com os desejos da carne. Isaías 59, versículo 2, né? Ele fala lá que as nossas iniquidades separam a gente de Deus. Então, pecado, meus irmãos, coloca o homem ou a mulher longe de Deus. Por isso que nós devemos evitar de pecar e viver sempre uma vida na presença do Senhor com sinceridade e fidelidade. Amém? Procurando não julgar as pessoas, mas fazendo a sua parte, né? Porque a Bíblia diz que a salvação, meus irmãos, ela é individual. Cada um tem que lutar por ela. Eu não vou salvar você, nem você vai me salvar. Então, se eu quero ser salvo, se eu quero viver uma vida na presença de Deus, eu tenho que fazer minha parte. Então, Isaías 59:2 fala também, né, que as nossas iniquidades separam a gente de Deus. Pecado, irmãos, não é coisa agradável. Pecado
é algo que pode levar o homem até a condenação. Por quê? O pecado também tem as suas consequências, né? Quem peca recebe salário. Assim como um trabalhador trabalha e não tem um bom salário, a pessoa quando também vai pecando, ele vai receber um salário terrível, né? Porque o pecado também gera as consequências. O pecado pode ter consequências graves em nossas vidas e nas vidas dos outros. Romanos 6, 23. Depois você dá uma lida lá, né? A libertação do pecado. Jesus é a solução, aleluia, para o pecado. Jesus é a solução para o pecado e nos oferecer a solução para o pecado e nos oferecer libertação através da sua morte, né? Glória a Jesus, e nos oferece a libertação através da sua morte e ressurreição, que na verdade tem solução para vencer o pecado? Tem, porque Jesus, ele deu a sua vida para nos trazer a vida. Então, quando a gente se arrepende, não é verdade? Quando nós nos arrependamos, né? Arrependemos do pecado, paramos de pecar, com certeza o Senhor também nos traz o perdão, né? Porque o preço foi pago. Jesus pagou um preço na cruz. Ele deu a vida para nos trazer a vida. Então, tem solução sim. Se você quiser ser salvo, se você quiser ter uma vida abençoada, é só abrir o seu coração, se entregar a Jesus, arrepender dos pecados, parar de pecar e passar a viver uma vida mais ampla na presença do Senhor. Porque Jesus pagou o preço através da sua morte e sua ressurreição. Romanos 6, 23. Arrependimento, né? Quando você se arrepende, como diz a palavra, né? O arrependimento é um passo importante para ser libertado, né, do pecado e voltar para Deus. 1 João 1, 9. Então, quando você se arrepende do pecado, irmãos, para de pecar, Deus também te perdoa, não é? E depois que você para de pecar, passa a viver uma vida santa na presença de Jesus, você vai passar a viver o quê? Uma vida nova através da fé em Cristo, né? Podemos ter uma nova vida e viver de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, né? Aí, como viver longe do pecado? O que você tem que fazer para ficar longe do pecado? Primeiro, busque a Deus e sua presença em sua vida. Todo momento que vier uma coisa ali para querer te oprimir, para querer fazer você pecar, longe do pecado. Seja mais forte do que o pecado. Diga ao fraco, eu sou forte. Então, seja mais forte do que o pecado. Não deixe o pecado te vencer. Jesus te deu autoridade, né? Lá em Efésios 6,10 fala que nós devemos nos revestirmos das armaduras espirituais para vencer o mal, para vencer o pecado, para vencer a tentação do inimigo, para vencer qualquer coisa que às vezes tenta nos contaminar. Então, como viver longe do pecado? Busque a Deus e a sua presença em sua vida. Salmos 34, versículo 8. Segundo, leia a Bíblia. Aplique os seus ensinos em sua vida. Cada vez mais que você lê a Bíblia, estudar a palavra de Deus, mais você vai aprender e vai ser forte para vencer as obras do diabo. Amém? Então, leia a Bíblia constantemente. 2 Timóteo 3, versículo 16 ao 17, né? E a outra coisa, peça ajuda a Deus e aos outros. Então, quando é necessário. Quando você vê que você precisa de um apoio de alguém, procura um homem de Deus, uma mulher de Deus, peça oração, conselho, amigo, amém? Para ficar longe do pecado, porque o diabo está aí para matar, roubar, destruir, acabar com a vida de um ser humano. Mas quando você abre o coração para Deus, o Senhor diz que eu vim para te dar vida e vida com abundância. Jesus tem propósito em abençoar você e toda a sua família, mas é necessário que você fique longe do pecado. Fique longe de tudo aquilo que o contamina, né? O pecado pode nos escravizar, mas através da fé em Jesus Cristo podemos ser libertos e viver uma vida
que agrade a Deus, que possamos buscar a Deus e viver de acordo com a sua vontade. Amém? Aí você medita aí na sua casa, na Bíblia, Colossenses 3:8, Romanos 6:16, 2 Coríntios 5:17. Amém? E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma depois que você tomar essas decisões em ficar longe do pecado. Amém? Longe do pecado. O que é o pecado? O pecado são tudo aquilo que às vezes a gente vê que acha que está certo e não está, e podemos estar cometendo os pecados. Então, longe do pecado. Tem um louvor que diz, né, que o pecado não dói. Se o pecado doesse, muitos não pecariam, temeriam a Deus. Claro que o pecado não dói, mas depois que a pessoa peca, depois que você começa a pecar e não vem o arrependimento, não se arrepende, vai ter as consequências. E conforme a situação, meu irmão, minha irmã, as consequências são terríveis, né? Você vê que tem pessoas aí que caem em situações, não sabe por que está vivendo aquele sofrimento. Pode ser umas consequências do pecado, dos erros. Então, vamos a cada dia, em nome de Jesus, buscar a direção do Senhor e viver uma vida santa na presença do Senhor. Ninguém é perfeito, mas é importante nós procurarmos a cada dia, irmãos e irmãs, buscar uma vida de santidade na presença do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor mandou trazer nesta manhã, ou tarde ou noite, para você, para todos nós, em nome de Jesus. Me segue aqui, pois amanhã estaremos de volta, trazendo mais mensagem de Deus para o teu e o meu e o nosso coração, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nesta hora de oração te dou graça por esta oportunidade de estar aqui, meu Deus, com esta programação, abençoando todos os nossos irmãos e nossas irmãs, abençoando todos os pedidos de oração de cada pessoa que nos acompanha. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu creio, Pai, que o Senhor tem obra grande a fazer na vida destas pessoas. Meu Deus, livra-nós, Pai, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Joga por terra todas as obras malignas, todas as obras do diabo. Queima, Senhor, nesta hora. Vai desfazendo de tudo que não te agrada. Prepara as bênçãos, prepara as vitórias para todos os nossos irmãos e nossas irmãs, Pai. Em nome de Jesus, livra-nós das intrigas, livra-nós dos mexeriqueiros, livra-nós, Pai, da falsidade, livra-nós do engano, livra-nós de tudo aquilo que não presta, Pai. Nos proteja, nos dê a bênção, nos guarde e nos dá uma grande vitória. Em nome de Jesus, meu Pai, visita os de perto, os de longe, todos que estão orando comigo nesta programação. Oh, Senhor, vai abençoando, vai honrando, Pai, os irmãos e as irmãs e nos prepara para estarmos mais perto do Senhor. Em nome de Jesus. E abençoe também esse caderno de oração que está aqui, meu Pai. Nós clamamos por essas vidas, por esses pedidos de oração, Pai. São tantos nomes de pessoas que estão aqui. Então quero estar profetizando a vitória, profetizando as bênçãos, solução dos problemas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, confirma, Senhor, a vitória. Confirma, meu Pai, todas as bênçãos para a glória do Senhor. Eu declaro cada um abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Bom, queridos, que Deus te abençoe. Amanhã estarei de volta com outra programação e temas diferentes para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus possa abençoar sua vida, seu trabalho, sua família, em nome de Jesus, né? E com certeza, eu, PR Soares, estarei amanhã de volta aqui na nossa programação, em nome de Jesus. Deixe seus pedidos de orações pelo WhatsApp, 319-8989-1670, 319-8989-1670. Fala com a gente e até lá, em nome do Senhor Jesus Cristo.